Olá, bom dia, senhores avaliadores da banca. Meu nome é Anderson da Silva Mandu. Meu orientador é o professor Francisco de Assis Félix da Silva Filho. Desde já eu estou agradecendo à banca por ter aceito meu convite e estar aqui participando da minha banca. Meu tema é ações preventivas e os cuidados de enfermagem na pressão arterial sistêmica na gestante, e é uma revisão integrativa. A introdução. A hipertensão arterial sistêmica na gestante possui uma alta incidência no Brasil e no mundo, acometendo grávidas de todas as idades, sendo a maior responsável pela causa de morte materna na obstetrícia, podendo chegar a um índice de mortalidade de 35%. A hipertensão arterial sistêmica na gestante ocorre quando a mulher possui uma pressão sistólica acima de 140 e a diastólica maior que 90, sendo confirmado por outras aferições durante um intervalo de 4 horas, além de uma alta taxa de proteinúria e um índice de proteinúria e creatinúria maior ou igual a 0,5 cúbico. Esse quadro é chamado de pré-eclâmpsia e é classificado em leve e grave, a depender dos sinais e sintomas que a gestante apresenta. No caso desse quadro de pré-eclâmpsia leve, essa gestante, o sintoma delas? Ela vai ter como é que se diz? Ela vai ter um ganho de peso elevado. E já na grave, ela vai ter outros sintomas, como cefaleia constante, náusea, vômito, convulsões, e isso define a pré-eclâmpsia grave, e podendo levar para a eclâmpsia, que é um fator mais classificado de risco para essa paciente. Mesmo sendo frequente, a hipertensão arterial associada à gestação é de fundamental importância, porque pode ser prevenida e tratada já durante o pré-natal, minimizando a ocorrência de seus efeitos prejudiciais sobre a saúde da mulher e da criança. Esse atendimento tem que ser feito já nas primeiras semanas da gestação, que essa paciente se checar que está com sinais da gravidez, ela tem que se direcionar a essa unidade de saúde para que o enfermeiro ele possa fazer esse acompanhamento de perto. Ações preventivas, cuidado de enfermagem. O enfermeiro deve elaborar uma assistência de enfermagem sistematizada, estabelecendo intervenções e orientações voltadas para a prevenção e para o atendimento da gestante de alto risco. Quem são essas gestantes de alto risco? São gestantes que estão na faixa etária de 14 a 17 anos e de 35 anos para frente. No caso, essa paciente essa adolescente que está num período de amadurecimento dos seus órgãos, ela vai ter o maior risco a ter complicações nas gestações com essa hipertensão, né? Trazendo problema para ela e para o feto. Já essa paciente a partir dos 35 anos, que pelo Ministério da Saúde, essa paciente acima de 35 anos já é idosa para ter filho, né? E pode acarretar nessas complicações ainda mais. A justificativa. Tendo em vista que a hipertensão arterial sistêmica em gestante é um fator de risco que está diretamente ligado à sobrevida da mãe e do feto, que a enfermagem participa ininterruptamente dos cuidados com a gestante, surgiu a necessidade de verificar quais os cuidados de enfermagem e ações preventivas nessa população disponíveis na literatura, a fim de enriquecer os conhecimentos embasando a assistência de enfermagem. Esse enfermeiro ele é de fundamental importância na educação dessa paciente. Que essa paciente
quando ela dá entrada na unidade básica de saúde, o enfermeiro é fundamental para fazer esse acompanhamento do pré-natal. A questão norteadora. Para alcançar o objetivo do estudo, apresenta a revisão integrativa partiu da seguinte questão norteadora: qual a importância das ações preventivas e cuidado de enfermagem na pressão arterial sistêmica em gestante? A hipótese. Espera-se encontrar, bem estabelecido na literatura, a importância e a eficácia das ações preventivas e os cuidados de enfermagem a gestante com hipertensão arterial. O objetivo: analisar as produções científicas a respeito de quais são as ações preventivas e os cuidados de enfermagem prestados à gestante acometida da hipertensão arterial sistêmica. A metodologia. A metodologia é a revisão integrativa, a metodologia que a gente organizou foi a metodologia Prisma. As pesquisas foram realizadas durante o mês de novembro de 2020. Banca de dados disponível na literatura foi a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, a Lilacs, a Medellín, a PubMed e Associates. Os descritores utilizados foram prevenção de doenças, cuidado de enfermagem, hipertensão e gravidez. Critério de inclusão: os artigos originais publicados no período de 2010 até final de novembro de 2020, nos idiomas português, inglês ou espanhol. Critério de inclusão foi monografia, tese, dissertações, carta ao editor, notas prévias, resumos publicados e análise. A metodologia foi a metodologia Prisma para a organização desses dados. A gente tem o resultado aqui do diagrama de organizações dos estudos selecionados para a construção do trabalho de acordo com o modelo Prisma 2009. A gente tem aqui a inclusão, a elegibilidade, seleção e identificação. A gente aqui tem na Medellín tem 8, na Lilac 7 e na Associated 13. Os resultados. Dentre os artigos escolhidos, o Brasil foi o país com maior número de publicações, somando 8 artigos, com 80%, todos em português, e outros 2 foram publicados nos Estados Unidos, na língua inglesa, respectivamente. Em relação ao tipo de estudo, a revisão integrativa predominou com 6 artigos, com 60% das amostras. Nota-se que ainda 70% das publicações ocorreram em períodos nacionais. Aí aqui nos resultados a gente tem na amostra do quadro 1 a distribuição dos artigos selecionados conforme os títulos, objetivo e os principais resultados. Título: A1. Desfechos perinatais em gestante com síndrome hipertensiva. O objetivo: identificar na literatura os desfechos perinatais em gestante com síndrome hipertensiva. Os principais resultados: os desfechos perinatais de maior incidência foram mortalidades perinatais, prematuridade de baixa ápia, no primeiro minuto de vida ao quinto. O recém-nascido pequeno para a idade gestacional, admissão na unidade intensiva. Títulos A2. Cuidado de enfermagem à gestante com síndrome hipertensiva. O objetivo: analisar as produções científicas sobre o perfil epidemiológico de gestante com síndrome hipertensiva e identificar os principais fatores de risco que acometem as mulheres. Principais resultados: ofertar de atenção qualificada em um componente essencial para a redução da mortalidade materna e fetal. O enfermeiro é um agente educador na atenção à gestante.
tipo A3. Medidas preventivas da síndrome hipertensiva da gravidez da atenção primária. O objetivo: identificar as medidas preventivas da síndrome hipertensiva da gravidez na atenção primária. Que o enfermeiro ele vai fazer essas medidas preventivas na atenção primária. O enfermeiro com o pré-natal, ele vai tomar as medidas preventivas para essa gestante. Um dos principais resultados: utilização de medicamentos, suplementações, hábito de vida saudável, controle de peso e pré-natal são medidas preventivas da hipertensão arterial em gestante. Todas essas medidas são medidas preventivas que o enfermeiro deve tomar para a gestante. Discussão. O resultado encontrado foi dividido em duas categorias temáticas, que foram medidas preventivas da hipertensão arterial em gestantes e os cuidados de enfermagem para com a gestante com síndrome hipertensiva. Categoria de análise. 1. Medidas preventivas da hipertensão arterial sistêmica em gestante. Essas medidas preventivas que o enfermeiro deve fazer é fazer com que essa gestante venha a ter hábitos alimentares com estilo de vida, esses hábitos alimentares e estilo de vida saudável, como evitar ganho de peso, como obesidade, diminuir o estresse, adotar um estilo de vida saudável, com prática de exercício adequado. Isso tudo a enfermeira tem que passar para a gestante, falar do risco que a hipertensão pode causar a ela e o feto. Acolher a gestante de forma humanizada, orientar ela sobre o risco da hipertensão arterial sistêmica na gestação. Tem que jogar real com essa gestante. Tem que falar as complicações que podem ocorrer nessa gestação, que as complicações podem evoluir para os quadros bem maiores das gestações, com essas complicações mais elevadas. Cumprir as recomendações do Ministério da Saúde, providenciar assistência médica, nutricional, psicológica, de acordo com a necessidade dessa paciente. Se essa paciente é uma paciente perturbada e por vários fatores e motivos vem afetando o psicológico dela, como que ela não quisesse essa gestação e vai ter que acarretar de carregar essa gestação até final do parto, essa paciente ela pode ter complicações psicológicas e a gente, como enfermeiro, deve indicar e providenciar uma assistência psicológica para essa paciente. A gente tem que verificar os controles de sinais vitais, exames bioquímicos e fazer acompanhamento desses exames que a gente solicita para ser gestante e ver como é que está o andamento. Discussão. Categoria de análise 2. Cuidado de enfermagem para com a gestante com síndrome hipertensiva. O que a gente tem que fazer é padronizar o atendimento com a gestante acometida da hipertensão arterial, utilizando instrumentos adequados. Cuidar das questões emocionais, sanar as dúvidas que permeiam a gestação, identificar precocemente possíveis sinais de complicações, por isso a importância da padronização do atendimento. Como a gestante, ela dando entrada na unidade básica, como eu já falei, dando entrada nessa unidade básica, facilita para o enfermeiro ter um atendimento qualificado e ter ser mais atento com essa paciente e evitar as possíveis complicações da gestação. Né? O enfermeiro deve atentar para acarretar aferições da PA, a braçadeira e a velocidade da desinsuflação do manguito, por isso pode alterar os valores. Como é que essa PA ela pode alterar os valores? Por causa das braçadeiras que não são padronizadas e a velocidade de desinsuflação do manguito.
pode dar erro e não pode dar uma aferição adequada. Isso é que tem que ter uma padronização desses atendimentos, que a gente não tem, né? A realização de treinamento realístico pela equipe para aprimorar, sistematizar o atendimento à gestante. O enfermeiro deve atentar para as rotinas de exames laboratoriais e fazer o acompanhamento dessas rotinas, desses exames com essa paciente. E cuidados com a alimentação dessa paciente, como ele tem que falar, como ele tem que educar essa paciente a ter uma alimentação saudável. Conclusão. O enfermeiro são os prestadores de cuidado de saúde que interagem com mais frequência com as mulheres grávidas, desde a atenção primária até o pós-parto. Nesse contexto, a pesquisa, a fim de avaliar o trabalho dessa categoria, se faz necessário, bem como para implementar as novas ações. Diante do exposto, concluímos que ações de enfermagem focadas na prevenção do surgimento da hipertensão arterial sistêmica na gestante se inicia desde o descobrimento da gestação e é realizada na atenção básica através da promoção do autocuidado e da educação em saúde, que esses cuidados reduzem significativamente as complicações causadas pela síndrome hipertensiva. Além disso, concluímos que os cuidados de enfermagem à gestante acometida da hipertensão arterial sistêmica devem ser implementados em todos os níveis da assistência, atendendo às necessidades da mulher e do feto. Algumas dessas medidas específicas foram ressaltadas como a padronização do atendimento. Com essa padronização, como eu falei antes, a padronização desses manguitos, dessa aferição para a equipe ter um resultado da verificação da PA regular e da padronização desse atendimento que a gente tem que ter. Com o auxílio de um instrumento, bem como a padronização dos métodos de aferições, vai ser bem melhor para essa paciente se tivesse uma padronização dessas aferições, porque é muito regular as aferições que fazem de 4 em 4 horas. Não é o certo. O certo era ter uma padronização desses aferimentos da PA. Aqui está a referência bibliográfica. Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na Terra. Aivato Barbosa Filho. Agradecimento. Agradeça ao Criador do Universo, porque sem Ele nada seria possível. Gratidão pelos meus pais. Sua presença e amor incondicional na minha vida sempre. Aos meus irmãos pelo companheirismo, pela cumplicidade e pelo apoio em todos os momentos delicados da minha vida. Ao professor Francisco de Assis Félix da Silva Filho, meu orientador, que conduziu o trabalho com paciência e dedicação, sempre disponível a compartilhar todo o seu vasto conhecimento. Aos professores da Faculdade Santa Emília de Rodar, que eu não ia deixar de agradecer a essa equipe que a Santa Emília de Rodar tem, que esses professores são os professores qualificados, por todos os conselhos, pela ajuda e pela paciência com o qual guiaram o meu aprendizado. E eu quero agradecer à banca, novamente, por estar aqui para avaliar o meu trabalho. E esse é o meu trabalho.
Obrigados a todos e fique com Deus.